Olá, boa noite a todos. A história que eu vou contar é muito antiga. Essa história aconteceu em 1960 e aconteceu com os meus avós. Então, eu vou contar para vocês da mesma maneira como se fosse ele me contando. Bom, essa história aconteceu comigo por volta de 1958 e 1960. Na época, eu tinha uns 20 e poucos anos de idade e tinha acabado de me casar. Desculpe, deixa eu me apresentar. O meu nome é Luiz e minha esposa se chama Marta. Naquela época, era muito comum se casar cedo e comigo não foi diferente. Depois de casados, o meu problema era onde seria a nossa lua de mel. Então, eu consegui através de um amigo as chaves de uma fazenda de um parente dele. Segundo o que ele me passou, essa fazenda estava vazia há tempos e que era da família, mas que quase ninguém ia para lá. Então poderíamos ficar à vontade. E assim fomos para a tal fazenda. Logo na chegada, confesso que não gostei. Por estar muito tempo sem ninguém, estava terrível. Muito mato. E uma coisa que me chamou a atenção foi um grande número de animais mortos. E isso era só o caminho que levava até a casa. A casa até que não estava ruim, apenas suja pela ação do tempo, com bastante poeira e algumas teias de aranha. Nada demais. Quando cheguei no quarto, que eu olhei pela janela, tinha uma plantação de espigas de milho gigante. E no meio dessa plantação, um espantalho. Até aí, normal. Os dias se passaram normalmente, até que em uma noite eu levantei para beber um pouco de água. Na volta para o quarto, quando eu passei em frente à janela, eu olhei para a plantação de milho e não vi o tal espantalho. A princípio, não dei importância. Primeiro, porque estava muito escuro e eu podia estar olhando na direção errada. Segundo, que estava com muito sono. No dia seguinte, eu olhei e lá estava ele. Cheguei a comentar com a minha esposa sobre a noite anterior, que também achou que era devido à escuridão. Então, seguimos os nossos dias normalmente. Na terceira noite, acordei com um grito da minha esposa. Aí, eu perguntei para ela e ela me disse que tinha alguma coisa horrível olhando pela janela do quarto. Eu levantei rápido e olhei. Porém, não vi nada. Apenas as palhas do milharal se movimentando. Naquela noite, não conseguimos mais dormir. No dia seguinte, falamos sobre o assunto. Poderia ser um ladrão ou algum curioso rondando a casa? Não sei, mas essas coincidências de fato me fez ficar desconfiado. Então, eu resolvi entrar naquele milharal e ir até aquele espantalho para dar uma olhada mais de perto. Quando eu cheguei, fiquei preocupado e assustado com o que eu vi. A figura do espantalho, por si só, já era terrível. Mas o mais estranho era a grande quantidade de animais mortos ao redor e algumas ossadas também. Eu voltei correndo e falei com a minha esposa. Ela, óbvio, que queria ir embora. Mas nessas horas, ninguém imaginaria que fosse algo sobrenatural. Porém, naquela mesma noite, eu esperei minha esposa dormir e fiquei acordado e não tirava os olhos daquela coisa. E então, o pior aconteceu. Aquela coisa caiu de onde estava preso. Não era possível que isso era mais uma coincidência. E de fato, não era. Eu vi aquela coisa saindo de dentro da plantação e indo em direção a um descampado que tinha ali próximo. Eu só poderia estar ficando maluco. Com certeza, devia ser alguém que estava ali e que eu não tinha visto, já que é muito escuro e derrubou o espantalho, e estava apenas indo embora. Eu estava apavorado, mas não queria acordar minha esposa. E fiquei lá, vendo aquela coisa sumindo na escuridão, tomando conta para ver se retornava. Porém, eu estava muito cansado, e em uma simples piscada de olhos já tinha amanhecido. Pois é, eu peguei no sono. Quando despertei meio que no susto, a primeira coisa que eu fiz foi olhar na direção do espantalho, e ele estava lá, pendurado. Estou ficando louco, pensei. Então tomei meu café e disse que iria dar uma volta. Mentira, eu fui direto onde estava o espantalho, e ele lá, imóvel. Eu olhava para aquela coisa e tentava entender. Mesmo sendo um boneco, olhando de baixo para sua cara, dava medo. Era uma coisa desfigurada.
Já saindo do local, algo me chamou a atenção. Tinha uma carcaça de animal ali entre tantas. Porém, o sangue estava fresco. Alguma coisa matou aquele animal. E eu sabia quem era. Desde então, os dias correram normalmente. Até que em uma noite, acordamos com um barulho muito forte no teto da casa, como se tivesse caído algo sobre ela. E escutávamos claramente o barulho de passos. Alguém estava andando sobre a casa. Daí, eu imediatamente olhei e ele não estava lá. Era o maldito espantalho querendo nos atacar. Minha esposa e eu arrastamos alguns móveis para frente da porta e pegamos algumas facas na cozinha. Afinal, era tudo que tínhamos. E ficamos a noite inteira ouvindo aquela coisa rodeando a casa, batendo nas portas e arranhando as paredes. Era algo realmente assustador. Então, aquela coisa quebrou um dos vidros da janela e pôs a cara, e olhou diretamente para nós. Aí, podemos ver aquela coisa. Aquele era um demônio. Então, aquela coisa tentou pôr um de seus braços pelo vidro, e eu não pensei duas vezes. Eu estava com uma faca grande, dessas de churrasco, e dei uma facada no braço daquela coisa com todas as minhas forças. Aquilo soltou um urro pavoroso e puxou seu braço de volta. E assim foi toda a noite. Na manhã seguinte, eu só tinha um objetivo: tacar fogo naquilo tudo. E assim eu fiz. Peguei um pouco de gasolina no carro, joguei naquele milharal e taquei fogo em tudo. Fomos embora vendo aquele milharal e o espantalho maldito ardendo em chamas. Quando fui devolver as chaves, não contei nada para ninguém. Não queria dar uma de louco. Afinal, quem vai acreditar em um espantalho possuído? Mas perguntei sobre a fazenda, apenas como curiosidade. E fiquei sabendo que o antigo dono era um fazendeiro mesquinho e arrogante. Se achava acima de todos. Mal dava de comer aos seus funcionários. Até que em uma discussão, no momento da raiva, mataram esse coronel e enterraram ele naquelas terras. E outra curiosidade era porque a família dele estava há tanto tempo sem ir para lá. Ele me disse que a sua família não ia mais para lá por motivo de luto, pois em uma noite tinha várias famílias reunidas na fazenda e as crianças estavam brincando e em determinada hora sentiram a falta de uma menina. Todos foram procurar e acharam a menina caída morta, muito machucada e com feridas que pareciam marcas de ataque de algum animal. Desde então, ninguém mais quis voltar lá. Eu agradeci, não comentei nada a respeito sobre o assunto. Apenas agradeci e saí de lá com várias dúvidas e uma certeza. Se aquele espantalho matou a menina, eu, de certa forma, vinguei sua morte. Bom, essa foi a história do meu avô. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por contar essa história e boa noite.